Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à semana 2, referente à disciplina de Ciências Sociais aplicada à saúde, aplicada ao campo da fisioterapia, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Meu nome é César Teixeira Castilho. Hoje, na aula de hoje, então, da semana 2, a gente vai tratar de duas temáticas principais. Vou falar um pouquinho, vou resumir um pouco o conteúdo da última aula, que foi uma aula introdutória, mas eu pedi para vocês também que lessem um texto de um filósofo italiano chamado Agamben, que vai falar, sobre o que é o contemporâneo. E o que eu acho que deve ficar para vocês desse texto do Agamben é o estranhamento, Então ele vai falar que aquela pessoa, que o contemporâneo é aquela pessoa que estranha o seu próprio tempo, Aquela pessoa que questiona o seu próprio tempo. Então, talvez esta seja a ideia principal do texto do Agamben e é algo que eu gostaria que vocês assimilassem, para a formação de vocês, ou seja, busquem sempre outras informações, ampliem a visão de vocês quanto à área da saúde, porque isso é muito importante na formação profissional de vocês enquanto fisioterapeutas. E a gente vai discutir também hoje, nessa segunda parte, dois artigos científicos. Um primeiro artigo científico, cujo título é Antropologia Médica, Elementos Conceituais e Metodológicos para uma Abordagem da Saúde e da Doença, publicado em 1994. Iremos também abordar um segundo artigo, um artigo empírico, que chama Ciências Sociais e Fisioterapia, uma aproximação possível. Eu trouxe praticamente as principais ideias presentes, principalmente na parte teórica desses dois artigos. E a parte prática, empírica do artigo 2, eu sugiro que vocês leiam depois, tá? Porque trata-se de uma experiência que foi feita na Universidade Federal do Rio Grande do Norte por 3 pesquisadoras. O artigo número 1, que tem o título de Antropologia Médica, Elementos Conceituais e Metodológicos para uma Abordagem da Saúde e da Doença, tem 2 autores, a Elizabeth Uchoa, que é da Fundação Oswaldo Cruz, e o Jean-Michel Vidal, que é do Centro de Pesquisa do Hospital Douglas de Montreal, no Canadá. Logo abaixo vocês têm o site, tá? Se vocês quiserem visitar o site dessa revista científica, cujo nome é Cadernos de Saúde Pública. Trata-se de uma revista científica muito bem conceituada na plataforma Qualis, e também faz parte da Cielo, que é uma das plataformas também mais conceituadas de revistas científicas do Brasil. Então a gente vai abordar a teoria, e os principais aspectos presentes nesse artigo. O artigo número 2, então, cujo título é Ciências Sociais e Fisioterapia, uma aproximação possível, foi publicado na revista História, Ciências e Saúde de Manguinhos, também é uma revista bem conceituada na área da saúde, na área da fisioterapia. O site está logo abaixo para aqueles e aquelas que quiserem visitar. Também faz parte da plataforma Cielo. E as 3 autoras, a Patrícia Íris do Céu e Vânia de Vasconcelos, são professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O artigo número 1 tem um resumo, ele traz um pequeno resumo do que se trata, e é interessante a gente ler os resumos e também, ao mesmo tempo, se ater às palavras-chave. É por isso que eu trago essas 2 informações. Alguns estudiosos falam que 90% das pessoas que leem artigos científicos leem somente o título, o resumo, e a busca é feita pelas palavras-chave. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado na confecção dos artigos com títulos sugestivos e criativos, resumos bem feitos, e palavras-chave que realmente façam com que as pessoas achem o seu artigo.
Então, o artigo número 1 discute a pertinência, as especificidades e as potencialidades da perspectiva antropológica, né, na abordagem da saúde e da doença. A gente pode até falar das ciências humanas, né? A antropologia médica é apresentada então com uma perspectiva complementar e enriquecedora na abordagem dos problemas de saúde pública. A influência do universo social e cultural sobre as percepções e ações em saúde é exemplificada e comentada em referência a estudos realizados junto a diferentes populações. Os autores então vão falar, né, que é importantíssimo a gente ter acesso à cultura, né, sobre a qual, né, os indivíduos que estamos tratando estão inseridos, ou seja, esse conhecimento muito mais amplo, né, dos indivíduos e dos sujeitos que estão sendo tratados. Elementos conceituais e metodológicos centrais são apresentados e integrados à proposta de sistematização do estudo das maneiras de pensar e agir, né, face a diferentes problemas da saúde. E aí eles concluem falando que a contribuição específica da abordagem antropológica ou das ciências humanas, de uma maneira geral, é discutida em termos da efetividade dos programas de saúde pública. E as palavras-chave são antropologia médica, percepções e comportamentos e saúde pública. Os autores vão falar então de pertinência e potencialidades, né? Eles vão começar discutindo um pouco sobre este tema. O objetivo principal do artigo é demonstrar então a pertinência do discurso antropológico na abordagem da saúde e da doença, né? Para ir além, né, de uma visão dicotômica entre saúde e doença. Saúde e doença então são fenômenos, né, conceitos complexos que conjugam fatores biológicos, sociais, né, sociológicos, econômicos, ambientais ou culturais. Ou seja, não devemos abordar esses dois conceitos que são extremamente complexos somente por uma visão ou somente por um viés, né? É preciso que enxerguemos então aspectos biológicos, sociológicos, econômicos, ambientais e culturais. Como exemplo, né, a gente pode até falar da Covid-19, que atinge principalmente as camadas mais sensíveis da sociedade, né? Então, olha como que a questão econômica e social, né, também traz informações e detalhes importantíssimos quando a gente pensa na área da saúde. Então, ele vai falar de um discurso antropológico, né, que aponta limites e a insuficiência da tecnologia biomédica quando se trata de mudar de forma permanente o estado de saúde de uma população. Antes de passar, né, para os outros conteúdos que estão presentes no artigo, eu sempre gosto de mostrar esse quadro, né, uma obra de arte que é representada, né, que representa uma aula prática, né, uma aula magna, né, na escola de medicina da França. Esse quadro ele representa, né, então uma aula sobre a questão da histeria. E a gente vai perceber pelos personagens e pelos nomes, né, que diversos grandes professores e grandes pesquisadores da área da saúde estão presentes. Então tem o Charcot, né, que parece ali que é o professor principal. Assentado, né, mais abaixo, a gente tem o Gilles de la Tourette, que é o mesmo, né, que vai dar o nome para a síndrome, né, síndrome de la Tourette. A gente tem logo atrás ali do Charcot, né, o Babinski, que depois tem o reflexo de Babinski, né, presente em crianças até 3 meses, além de outros diversos pesquisadores importantes na área da saúde. Então é só para lembrá-los, né, e lembrá-las o quanto que essas aulas, né, práticas são interessantes, né, e podem trazer outras visões e discussões pertinentes para a área da saúde. Esse quadro ele está presente no hall de entrada da Faculdade de Medicina de Paris, também conhecida como René Descartes. É um quadro maravilhoso, imponente, né, e que nos remete a essas aulas, né, e essas discussões na área da saúde tão importantes para a questão do conhecimento e na formação, né, na área da saúde de uma maneira geral. Esse segundo quadro, né, é um quadro até mais famoso,
também mostra, né, uma aula prática, né, ou uma descoberta também, chama aula de anatomia, é um quadro do século XIV e XV, que também representa, né, e exemplifica essas aulas e essas discussões que eram feitas então no entorno, né, de sujeitos da área da saúde. Continuando então com os aspectos principais presentes no artigo 1, né, falando então ainda da pertinência e potencialidades, também discutidos no artigo 2, os autores vão falar que geralmente os estudos epidemiológicos, né, de distribuição das doenças e condições relacionadas à saúde focam no indivíduo e estudos predominantemente quantitativos. Na abordagem antropológica ou sociológica, né, tais questões são apreendidas em sua dimensão social e não individual, mais voltada para as pesquisas e métodos qualitativos. Então, os autores sugerem, né, que pesquisas qualitativas também sejam realizadas para que outras questões sejam incorporadas na compreensão das doenças e na compreensão da saúde também. Nesta visão, a saúde, ou o que se relaciona com ela, né, que seria o risco, ideia de prevenção, noções sobre causa e efeito ou tratamento, né, são fenômenos culturalmente construídos e culturalmente interpretados. Né? O que os autores querem dizer? Eles querem dizer que quando a gente atende um sujeito, né, com uma demanda de saúde, a gente deve compreender sim, né, o seu discurso, a sua vivência, o bairro onde ele mora, né, a cultura onde ele está inserido, porque só assim a gente vai compreender de uma maneira mais heterogênea, né, daquilo que se trata, ou seja, o que o indivíduo traz e qual que é a intervenção mais correta naquela situação. O autor, né, os dois autores vão falar então que a perspectiva qualitativa, né, e aí eu coloco mais quantitativo, porque eu também sou contra somente uma abordagem. Nas pesquisas que eu faço, eu tento fazer uma triangulação dos métodos de pesquisa. O que seria isso? Né? Utilizar mais de um método e, às vezes, utilizar métodos tanto qualitativos quanto quantitativos, né, para minimizar, atenuar possíveis falhas, né, que métodos possuem. E todos os métodos têm a sua falha. Então eles vão falar que uma perspectiva mais qualitativa, né, permite identificar, analisar as mediações, fatores sociais e culturais na construção de formas de agir frente à saúde e à doença. Isso vai gerar uma ampliação do contexto na leitura dos processos patológicos. Mais uma vez, né, ampliar a atuação e a compreensão do profissional da saúde frente ao seu cliente, né, ou àquela pessoa, né, que está procurando auxílio de um fisioterapeuta, de uma fisioterapeuta ou de um agente da saúde de uma maneira geral. Continuando agora, né, doença e cultura, modos de agir, os autores vão falar que informações culturais normalmente têm sido negligenciadas, né, na área da saúde, ou seja, né, a gente vive um momento tão corrido, né, onde os atendimentos também são tão corridos que a gente negligencia de alguma forma o histórico, né, dos nossos pacientes, dos nossos clientes, e a gente não deixa, né, a gente não analisa o discurso desses indivíduos. Né? Então a gente faz anamneses que são falhas, muitas vezes até pela pressão, né, de instituições da saúde ou de planos de saúde também, ou por uma pressa, né, que a gente vai tendo dentro do nosso dia a dia. Então eles vão falar que, contrariando tal premissa, estudos recentes demonstram grande influência que exercem os universos sociais, né, ou o universo social e cultural sobre a adoção de comportamentos de prevenção ou de risco e sobre a utilização dos serviços de saúde. Né? E aí eles vão trazer alguns exemplos, entre eles a questão da vacinação, quando eles falam que, por exemplo, existem algumas populações que não entendem, né, como você toma uma vacina,
e depois, mesmo assim, você pode contrair aquela doença, ou seja, é algo cultural, né, para essa população. Tomou a vacina, você não tem mais a possibilidade de pegar aquela doença. Então, eles são contra, né, eles vão contra essa questão da vacinação. Eles vão falar de um gasto, né, com atendimento terciário, principalmente. Isso é bem normal na cultura brasileira, onde a gente não atua na prevenção, e o maior gasto que a gente tem no sistema de saúde é com pacientes graves, né, que já estão numa situação grave. Então, a fisioterapia, principalmente, ela tem uma perspectiva preventiva muito forte, e isso seria muito benéfico, né, para um gasto menor dentro da saúde pública. E eles exemplificam também através da política contra o cigarro no Brasil, que foi uma política pública muito eficaz, muito eficiente, fazendo com que diminuísse substancialmente, né, o número de pessoas, né, que utilizam do tabaco, né? E isso, com certeza, né, vai ter uma influência em termos econômicos dentro dos gastos com saúde pública, principalmente porque o tabagismo ele atua, né, como grupo de risco nas doenças cardiovasculares e em outras diversas doenças, né, câncer, Alzheimer, entre outras. Então aqui a gente termina a parte 1, tá, da aula da semana 2, e daqui a pouco eu retorno então com a parte 2 desta mesma aula, discutindo e dando prosseguimento aos 2 artigos que foram propostos para hoje. Um grande abraço, até logo.